Olá pessoal, chegou o mês de março e agora é momento da gente olhar como ficou a evolução dessa carteira desde dezembro, quando eu comecei a fazer os primeiros aportes. Foram 3 meses investindo em ações, em fundos imobiliários e ETFs, e hoje a gente vai ver como é que está a rentabilidade dessa carteira, o que é que se destaca entre os ativos selecionados e qual é a perspectiva para os próximos meses. Os primeiros aportes foram feitos em dezembro de 2024. Naquele mês, o valor total aplicado foi de R$ 3.770 e esse valor foi crescendo nos meses seguintes, com aportes correspondentes a aproximadamente R$ 1.300, R$ 1.400 por mês. A partir desse mês de março, eu vou voltar para a minha programação original, que é aportar 2 vezes por mês, um aporte principal de R$ 250, mais todo o rendimento que tiver sido creditado naquela quinzena correspondente, né? Então, para agora, comecinho de março, eu vou ter já o primeiro aporte e já há uma boa perspectiva de valor de dividendos a ser incluído nesse total aportado. A carteira hoje está com uma distribuição bem próxima do estabelecido como ideal. Eu estou atualmente com 11,75% em ETFs, o valor definido era de 10%. Eu tenho hoje 44,88% em fundos imobiliários, praticamente os 45% definidos para carteira, e ações eu estou atualmente com 43,37%. Então notem que há apenas um pequeno desbalanceamento entre ações e ETFs que precisa ser corrigido nos aportes futuros. Em termos de composição da carteira, hoje a carteira de ações tem 9 ativos, são ativos diversificados de vários setores. Hoje, os 2 ativos de maior percentual são do setor de energia, seguidos por setores financeiros, né? E aí eu tenho também saneamento, tenho mineração, tenho petróleo, estão bem distribuídos em termos percentuais. Apenas uma delas, que é a CSN Mineração, está com um percentual menor, em virtude de ter sido a última a ser inserida na carteira. Então, provavelmente, ela concentrará os aportes que vierem a ser feitos a partir de agora. Nos fundos imobiliários, também tenho tentado manter essa distribuição uniforme. Ele está um pouco mais desbalanceado que a minha carteira de ações. Eu tenho 3 fundos aqui que estão com percentuais mais baixos. Até o momento eu não tenho feito nenhum tipo de avaliação no sentido de priorizar um papel em detrimento de outro dentro da carteira, uma vez que o papel atingiu os critérios que eu estabeleci para estar presente na carteira, ele entra com um peso igual aos demais que já compõem aquela distribuição. Os ETFs, eu tenho 2 ETFs hoje, estão divididos 50-50. Um deles é o TEC 11, que corresponde a investimento em empresas de tecnologia da Bolsa de Valores de Nova York, e o IVVB11, que tenta replicar o índice SP500, também de ações nos Estados Unidos. Vamos então agora ver como está a rentabilidade de cada um desses ativos.
Começando aqui pelas ações, a gente tem hoje um valor total de R$ 2.900, uma variação de 1,09%. Lembrando que essa variação é a comparação entre o preço atual dos ativos e o preço médio de aquisição deles ao longo do tempo. Estamos com uma rentabilidade também positiva de 3,23%. A diferença da rentabilidade para a variação é que a rentabilidade ela considera os proventos que eventualmente tenham sido pagos ao longo do período. A carteira está um pouco abaixo do percentual determinado, também não é uma diferença muito grande, dá para ser ajustado com os aportes que a gente vem fazendo, e é importante também saber que esses percentuais eles vão variar ao longo do tempo, a depender de como flutuam os preços dos ativos. Então, é impossível que esse percentual se mantenha estático ao longo da evolução da carteira. O que a gente tem a fazer é olhar para esses percentuais sempre que for fazer os aportes, para manter os seus fundamentos, manter os critérios que você definiu originalmente para o seu investimento. Aqui, na relação de ações, a gente vê que a grande maioria está com a rentabilidade positiva, apenas duas estão indicando rentabilidade negativa, que é Petrobras e Semin3, que é a CSN Mineração, mas muito provavelmente em virtude da irregularidade do pagamento dos proventos, dos dividendos dessas ações, porque em termos de dividend yield, elas estão com percentuais bastante significativos quando a gente considera os últimos 12 meses de recebimentos. Com relação aos fundos de investimento, nós estamos hoje com aproximadamente R$ 3.000 investidos, uma variação positiva de 1,1% e uma rentabilidade de 5,05%, também positivo. O percentual está dentro do estabelecido, 45% da carteira, e a gente verificando aqui os ativos, nós temos uma distribuição mais ou menos parecida entre rentabilidades positivas e negativas, mas que no geral nos deu aí uma rentabilidade positiva para a carteira. Já os ETFs, eles estão numa situação pior. Eles hoje apresentam uma variação negativa de 3,33%, refletindo aí as quedas recentes observadas nas bolsas americanas, principalmente nas empresas de tecnologia, né? A maior variação negativa aqui é de Tech 11, enquanto que o IVVB11 está praticamente estável aqui, com uma variação muito pequena negativa de 0,03%. A rentabilidade, nesse caso, eu acho que ela é inadequada, esses valores não correspondem a nada, tendo em vista que não há pagamento de dividendos nesses ativos. Então, aqui o que importa verdadeiramente é a variação. Se o que você comprou está hoje mais caro ou mais barato. Para essa carteira, eu defini algumas metas aqui no site do Investidor 10. Uma meta de patrimônio e uma meta de proventos. A meta de patrimônio seria alcançar R$ 10.000 investidos. Então, a gente já atingiu 67% aproximadamente dessa meta. É esperado aqui pela previsão feita no site de que se atinja os R$ 10.000 em setembro, considerando aqueles aportes menores que eu falei que irão ocorrer a partir de março, né, da ordem de R$ 500 por mês. Espero que, ao atingir esse objetivo, eu possa, então, olhar para a carteira
e fazer alguma mudança com relação aos percentuais de alocação. Eu imagino aumentar a participação de ETFs, incluindo ETFs novos naquele conjunto. Eu defini também uma meta de proventos. Aqui nesse caso é uma meta de proventos mensais que ficou estabelecida em R$100. Utilizei aqui como parâmetro 1% do meu objetivo de patrimônio, receber em proventos. Mas como essa meta é uma meta que é uma média móvel dos últimos 12 meses, ela cresce mais lentamente do que o do patrimônio, que é uma meta instantânea, que é um do valor atual. Então, hoje, a média mensal dos últimos 12 meses, no caso, a gente só tem 3 meses de histórico de aplicação, por isso a média é bem baixa, de 5,13 centavos, R$ 5,13, correspondendo aí a aproximadamente 5% da meta. Mas a gente vai ver já já, quando formos olhar aqui os proventos, que agora no mês de março eu já irei receber mais de R$100 de proventos do que eu tenho aplicado. Claro, não é ainda um recebimento regular, porque existe aí na composição dele uma participação significativa de pagamento correspondente a ações que não se dão numa distribuição uniforme ao longo dos meses, mas já mostra para a gente que esse valor aqui é possível de ser alcançado e muito provavelmente até o final do ano a gente feche com essa meta concluída com relação aos proventos mensais. É importante que nós esperemos atingir o objetivo estabelecido e, a partir daí, possamos definir uma nova meta. Isso traz para a gente até um estímulo psicológico de que nós estamos evoluindo, que nós estamos tendo sucesso na nossa programação e na nossa intenção de investir. No futuro, observar essas metas alcançadas vai dar para a gente mais estímulo a continuar nesse processo de investimentos regulares. Vamos então agora ver como estão os proventos. A gente consegue já observar aqui uma evolução significativa mês a mês dos valores recebidos. A gente pode ver aqui que em dezembro foram recebidos apenas R$ 3,68, que correspondeu ao pagamento de um fundo imobiliário que tem a sua datacom mais para o meio do mês, diferente dos demais, que a grande maioria tem a datacom no último dia útil, pagando só no mês seguinte. Em janeiro já foram R$ 20, em fevereiro já passou para R$ 37 e há uma previsão já para março do recebimento de R$ 96,57. Lembrando que nesse valor ainda não estão considerados 2 fundos imobiliários que, pela minha estimativa, vão acrescentar cerca de R$ 9 nesse total, passando assim dos R$ 100 recebidos no mês de março. Mas como eu falei, esse recebimento ele não é regular. Se a gente fizer aqui uma estimativa dos valores futuros, notem que há alguns lançamentos futuros aqui, pequenos, com relação a ações, mas eles não trazem uma regularidade ao longo dos meses. Então é possível que esse valor a receber em março, ele seja um valor que extrapole a média de recebimentos mensais do ano, porque temos aqui uma concentração grande de pagamento de dividendos de ações que não são recorrentes. Enquanto no mês de fevereiro
70% dos proventos veio de fundos imobiliários e 30% de ações, em março a expectativa é que isso se inverta. Serão 30% apenas de fundos imobiliários e 70% recebido de ações. Então, é provável que nos próximos meses a gente não atinja um patamar tão elevado de recebimento, mas teremos uma progressão à medida com que a gente for avançando nos nossos aportes e for reinvestindo esses proventos recebidos. Para o primeiro aporte de março, já há expectativa aí de nós somarmos aos R$ 250 cerca de R$ 60 a R$ 65 de proventos para compor o nosso aporte. O vídeo da próxima semana já vai trazer esse primeiro aporte de março. Quem tiver interesse em ver como foram os 2 últimos aportes, temos vídeos no canal mostrando. E mais uma vez eu convido você a se inscrever no canal para ficar informado sobre as novas publicações. É uma ajuda importante que você pode me dar, curtindo os vídeos, compartilhando com amigos que também tenham interesse nesse assunto. Como eu já falei outras vezes, essa carteira é uma forma de estudar como funcionam esses ativos, como é a sua dinâmica, para dar mais segurança ao investidor. Um grande abraço a todos e até a próxima.